Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse episódio provavelmente é o último em que a gente trabalha a reescrita da nossa 10ª história, Vozes Abandonadas. Se você não viu como tudo começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo. E no episódio passado foi tudo muito tranquilo, a gente teve muito poucas alterações para fazer, alguns acréscimos apenas. Eu acredito que o ritmo da história, o tom da história foi encontrado justamente da metade para frente, como acontece muitas vezes, né? Principalmente em histórias assim escritas de improviso, sem muito planejamento. E eu acho que hoje não vai ser diferente. Então a gente parou aqui, né? A gente teve esse acréscimo aqui no final do episódio anterior, onde o nosso protagonista fazia uma reflexão a respeito do que ele estava sentindo, que ele não estava entendendo muito bem, que ele passou a dar uma importância maior à vida daquela estranha e não apenas ao seu próprio bem-estar, né? A sua sobrevivência. Isso aqui vai marcar realmente uma guinada nos pensamentos do personagem, na personalidade dele em si, e vai ajudá-lo a se transformar no herói, né? Que ele vai ser mais adiante. Então vamos lá, saindo desse bloco de reflexão a gente retoma a ação e eu vou fazendo como eu fiz no episódio anterior, vou lendo e conforme forem aparecendo os problemas ou as repetições de palavras ou a necessidade dos acréscimos eu vou comentando. Uma virgulinha sobrando aqui para começar. Aqui vale a pena mexer. No começo de sua vida o mundo era diferente. Ele ainda não compreendia que não valia o mesmo que as crianças livres. Muito que para uma frase só. Então vamos dar uma pensada aqui em como a gente pode eliminar pelo menos um deles. Ele ainda não compreendia que seu valor era muito inferior ao das crianças livres. Pronto. Vamos em frente. 2 foi, olha. Quando foi capaz de caminhar sozinho, como acontecia com os filhos de todos os escravos menores, foi separado de sua mãe. Então também um dos foi aqui tem que sair. Quando foi capaz de caminhar sozinho, como acontecia com os filhos de todos os escravos menores, o separaram de sua mãe e ele passou a aprender e dever obediência a uma das matulas de Vetusta Frano. Pronto. Acho que ficou até melhor, né? Porque enfatizou a questão de ter sido contra a vontade, né? Essa separação. Aqui eu acho que eu vou incluir durante a entrega, né? Então, ele jurou a si mesmo que não choraria, mas sua matula lhe dizia que todas as crianças deveriam cair em prantos ao menos uma vez. Está dentro do contexto, mas não ficou totalmente explícito que esse pranto que deveria acontecer ao menos uma vez seria durante a noite da entrega, né? Então é isso que eu vou especificar aqui nesse ponto. Aqui está escrito errado, aos amigos, né? Aqui tem palavra sobrando. Durante aquela madrugada fria, a mente do escravo vagueou pelos diálogos travados com a matula, sobre seu futuro, seu destino que já estava resolvido antes mesmo de seu nascimento. Então esse que já estava resolvido, não tem necessidade disso tudo. Seu destino já resolvido. Aqui também vale um acréscimo, ele sempre perguntava o que aconteceria com sua voz depois que a abandonasse, né? São situações que para o autor já estão bem claras dentro da cabeça, porque a gente vai pensando na história, mas o leitor talvez aí nesse ponto necessite desse tipo de complemento, né? Para poder entender melhor as questões, né? Entender melhor os conflitos da história. Aqui também a gente tem uma informação acima, e encontravam refúgio, as vozes, né, no peito de um dos Númes, seres poderosos cuja beleza e sabedoria estavam além da compreensão de qualquer homem. Aí vem, talvez sua criação fosse obra de um deus caótico e trapaceiro, mas apesar de todas aquelas qualidades, os Númes eram incompletos. Então eu acho que aqui, talvez sua criação poderia ser talvez a criação desses seres, que sua criação o leitor pode muito bem confundir com a criação do próprio escravo.
Como a gente está vindo numa sequência de informações, né, uma sequência até pesada para uma história desse tamanho, então é importante deixar as coisas bem claras, né? Outra virgulinha sobrando aqui. Aqui a gente tem 2 acréscimos para fazer. A gente está no meio do relato da lenda, né, do primeiro homem que foi até o pântano em desgraça e pediu auxílio. Então tem ali. E essa foi a primeira vez em que a voz humana insuflou poder em um nome. Então aqui a gente pode incluir. E essa foi a primeira vez em que a voz humana atravessou as névoas e insuflou poder em um nome, para dar a ideia de que ela realmente viajou, né? Saiu do homem. E a gente tem que acrescentar aqui também que ele ficou sem a sua voz, embora depois tenha dado tudo certo na vida dele, né? Então, e a partir de então, o homem, embora incapaz de falar novamente, foi feliz como nunca. A gente não precisa entrar em detalhes aqui com relação a isso. Aqui é um dos trechos do narrador que foram incluídos bem depois. Então agora também é interessante ver se ele está condizente, se ele está encaixando, né, dentro do fluxo da narrativa. Aqui a gente precisa incluir mais uma informação, porque tem. As melodias eram capazes de curar qualquer enfermidade, restaurar corações partidos, iluminar mentes perdidas. Mas nada disso era para ele ou qualquer outro escravo. Ele estava no mundo para presentear o coro dos números com sua voz e trabalhar, apenas isso. Tá, beleza, mas a gente precisa deixar claro para o leitor aqui que as pessoas começaram a entregar as vozes dos escravos para os números porque elas não queriam perder as próprias vozes para poder ganhar os benefícios dos números. Então, os escravos entravam com a parte da oferenda, do sacrifício, e os não escravos, os nobres e as pessoas das castas superiores ficavam com as bênçãos, né? Isso não ficou bem claro aqui nesse trechinho. Então, vamos trabalhar nessa questão agora. Acréscimo feito, não sei se está 100% ainda. Deixa eu dar uma lidinha para ver como é que ficou. Então, as melodias eram capazes de curar qualquer enfermidade, restaurar corações partidos e iluminar mentes perdidas. Tântalo cresceu e superou todos os povos do continente, mas alguns começaram a pensar que a perda da voz era um preço alto demais a pagar. A solução não demorou a surgir. Passariam a ofertar as vozes dos inferiores, que já não possuíam sonhos, desejos ou direitos. Nada do que aqueles seres pudessem oferecer era para ele ou qualquer outro escravo. Ele estava no mundo para presentear o coro dos números com sua voz e trabalhar, apenas isso. Não estou certo quanto a essa emenda aqui não, porque eu estou falando aqui dele, né? E esse ele aqui já ficou muito distante, já não ficou bem claro que se refere ao protagonista da história, né? Então, deixa eu ver como é que a gente pode melhorar. Acho que melhorou. Nada do que aqueles seres pudessem oferecer era para o escravo sem nome, ou qualquer outro como ele. Estava no mundo para presentear o coro dos números com sua voz e trabalhar, apenas isso. E assim aconteceu. Não estou vendo nenhum problema, talvez quando eu for trabalhar na finalização eu resolva mexer nisso, mas por enquanto eu acho que está resolvido. Então vamos seguir. Aqui em cima. Aqui não é parágrafo, a gente continua a ideia. Aqui que é parágrafo.
Aqui a gente precisa inverter, porque a gente está vindo de um momento em que o personagem está muito mergulhado no seu mundo interior, e aí a última frase é: por vontade própria ou não, jamais retornar ao pântano até aquele momento. E aí quando vem retirando-o de suas lembranças, a nobre soltou um gemido. Meio que a pessoa que está lendo e não conhece a história demora um pouquinho para se localizar. Então eu acho que isso resolve com uma inversão, como a gente fez antes na aparição do Deus para Cléria, né? Assim a gente apontou melhor o término desse momento de reflexão e volta o personagem para o presente. Então a nobre soltou um gemido e contorceu levemente o corpo inquieto, retirando-o de suas lembranças. Aí aqui a gente precisa colocar um ele, né? Porque senão vai ficar dúbio. A nobre soltou um gemido e contorceu levemente o corpo inquieto, retirando de suas lembranças, se pudesse quem? Ele ou ela. Então a gente precisa deixar claro aqui que continua no ponto de vista dele essa cena, né? Era tentar. Porém, tudo o que podia fazer era tentar retirá-los daquela imobilidade, né? Porque ele não conseguiu ainda e a gente quer deixar para o leitor um certo suspense. Beleza, chegamos ao fim da cena e eu não vi mais nada que valesse a pena mexer ou acrescentar, não. Uma coisa importante para a gente ficar atento agora que está mudando de cena e mudando de ponto de vista é que a Cléria tem um passado, uma bagagem completamente diferente do escravo. Ela tem uma maneira de ver o mundo completamente oposta a ele. Então, conforme a gente for refletir agora o pensamento dela, alguma coisa tem que mudar. Então a gente já trabalhou alguma coisa nesse sentido no primeiro tratamento, mas pode ter escapado. Em um momento ou outro a gente manter, né, uma mesma maneira de escrever para os dois. Isso não é bom. A gente não está trabalhando com diálogos nessa história, então as nossas armas são as escolhas das palavras, o ritmo das palavras, o encadeamento das frases. Isso tudo tem que refletir a maneira como o personagem funciona. Então é interessante alterar a escrita quando a gente muda o ponto de vista, mesmo que seja em momentos pontuais, para poder o leitor sentir essas diferenças de perspectiva, senão não faz muito sentido a gente fazer esse tipo de alteração, esse tipo de jogo. Então vamos ver se a gente fez tudo certinho nesse sentido ou se precisa de algum ajuste na cena da Cléria. Aqui tem muito seu e sua, não chega a incomodar não, mas já que a gente está fazendo o segundo tratamento para lapidar, então vale a pena pensar se dá para melhorar, né? Então tá assim, agora entendi o surgimento daquele homem em seu caminho. Seria ele o responsável por conduzi-lo em seu barco odioso até o lugar onde sua alma seria dissolvida, em completo abandono e solidão. Então pelo menos um seu ou sua aí a gente poderia pensar em eliminar. O caminho mais simples aqui é pegar esse seu e transformar em um, né? Seria ele o responsável por conduzi-lo em um barco odioso até o lugar onde sua alma seria dissolvida em completo abandono e solidão. Beleza. Essa cena realmente está bem mais polida, assim, tem muito menos coisas para acertar. Já li boa parte dela e não vi problemas. Como eu havia dito antes, a história parece que foi se encontrando o seu tom mais para o final, né? Da metade para frente. Aqui eu devo ter feito alguma alteração, então foi descuido mesmo, mas não está concordando, né? Certamente era apenas um inseto aos olhos da deusa, assim como ela, e esperasse cair em suas graças ao se livrar daquela alma estrangeira. Eu esperava, né? Essa vírgula acho que está sobrando também. Esse A aqui não é assim, né? Ponto aqui no lugar da vírgula. E esse ela aqui está sobrando. Primeiro porque tem um ele logo depois, então vai ficar repetitivo. E segundo que tá dando para entender que ainda é uma continuidade do pensamento dela. Em vez de fazer o barco seguir e retomar seu curso. Sobrou de alguma alteração que eu fiz aqui.
Esse a ela aqui também está sobrando. Assim que se na última hora aquele ser veio tocá-la, a ela não importava que povo protegia ou quais eram suas leis. Desnecessário. Assim, se na última hora aquele ser veio tocá-la, não importava que povo protegia ou quais eram suas leis. Já resolve. Bom, chegamos ao fim da cena da Cléria. Realmente muito poucas alterações. Não achei que houve nenhuma discrepância na escrita com o pensamento dela. E eu apenas estou em dúvida se eu acrescento aqui no finalzinho da cena uma afirmação do narrador dizendo que ambos viram deuses diferentes, né? Que ela e o escravo viram deuses diferentes. Eu vou pensar se eu vou fazer isso ou não. E agora, finalmente, a gente está diante da última cena. Tem muitas alterações para fazer ali, porque quando eu escrevi eu ainda não tinha feito a travessia deles, não tinha escrito ainda essa travessia pelo pântano, onde se consolidou boa parte do conflito da história. Então nós temos aí dois personagens à mercê de um deus, um ser, uma criatura sobrenatural aí que habita o pântano, e cada um deles vai ficar de um lado. Esse ser representa uma ameaça para o escravo e a última esperança da Cléria ser salva, de ser acolhida por uma força superior. Então o episódio que vem provavelmente vai ser o último dessa história, onde a gente vai descobrir como vai terminar essa situação. A gente vai retrabalhar o momento em que eles saem do barco e encontram ali as estátuas e ver qual vai ser a reação deles diante de um encontro, quem sabe, com essa entidade sobrenatural. Então esse é o nosso trabalho para a semana que vem. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.